Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, não somente para os pais, para as famílias, mas eu acredito que para a sociedade no geral. Nós vamos falar sobre a internet e os perigos que ela tem apresentado. Vamos falar de jogos violentos, vamos falar de comportamentos e como lidar com essa nova geração que vem sendo formada aí dentro do quarto. Para nos ajudar nesse assunto, nós temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios a Eliane Fernandes, ela que é psicóloga clínica, e pela experiência que você tem, Eliane, para entender como que a gente lida com essa geração tão aficionada por internet, tão acostumada a estar com o aparelho de celular na mão, tão acostumada a tudo que precisa buscar, ter tudo ali na mão. Que geração que a gente está criando, que filhos que a gente está criando, que homens e mulheres a gente vai ter no futuro, me diga. Com relação ao resultado final, é onde a gente mais se preocupa, dentro do consultório, né? Como mãe também eu me preocupo muito com isso, mas esse resultado final, ele é muito preocupante. Né? Tem até um livro que eu li faz pouco tempo, é Fábrica de Cretinos Digitais. Então, é uma recomendação para quem quiser ler. Ele fala muito desse processo, dessa geração que cada vez mais recebe dentro do processo cultural essa construção. Não tem realmente hoje, é muito difícil a gente falar de uma criança ou de um adolescente que não tem esse convívio diário, né? E só que é preocupante porque nós, enquanto pais, enquanto profissionais, principalmente enquanto família, é um terreno que nós não conhecemos, né? Nós não vivenciamos, nós não temos essa experiência. Então, como que eu vou, às vezes, até imaginar o perigo deste ambiente se para mim, aquele ambiente ele não existe, é uma experiência que eu não vivi. E provavelmente muitos pais não viveram. E se vivenciam de uma maneira já no momento adulto, né? Já com discernimento, já com entendimento do que é certo e do que é errado, né? Apesar de nós termos, igual no Instagram, tem um contador de tempo. Dentro do consultório, eu viro e mexo, eu peço para o meu paciente, falo assim, dá uma olhada no seu Instagram. Quanto tempo você está perdendo dentro desse aplicativo? E aí eles se assustam, porque eu não sei se você sabe, mas tem como saber quanto tempo você está gastando com ele. Então tem lá 4 horas, 3 horas, né? Então você fala assim, meu Deus, se o dia tem 24 horas e eu gastei 4 horas dentro do Instagram, eu dormi 8, o que eu estou fazendo do meu dia? Isso nós falamos de um adulto que em teoria, se autogere. E uma criança que não tem conhecimento, não sabe para onde vai. Então, nós temos muito disso. Quando você pega, que é um perigo que não é muito medido, mas é mais fácil da gente perceber. Os nossos computadores gostam de usar o tal do algoritmo, né? Uhum. E quando eu trabalho com criança autista, nós trabalhamos muito com criança que falam várias línguas. Ele repete, não que ele consiga entender, porque a gente fala assim, você falar de uma forma consciente, você está organizando aquilo e repetindo, ok? Elas repetem de uma forma aleatória. Só que eles vão repetir em alemão, em russo, em japonês, em inglês. Por quê? Porque vai rodando o algoritmo e vai mostrando aquilo em sequência de todas as línguas que forem possíveis e imagináveis. E essa criança, ela está indo por um caminho que ela não sabe voltar. E aí você para pensar assim, as outras crianças também vão tomar este caminho, só que elas não repetem. Então no autista a gente consegue perceber isso porque ele vai repetir. Você vai fazer uma pergunta, como eles têm a característica, eles vão falar em outras línguas e outras coisas. Mas por quê? Porque está passando muito tempo com esse contato em uma outra língua. Só que as nossas crianças não. Eles vão falar em português normal, o típico, né? Ele vai falar em português normal e vai guardar essa informação. E vai começar a ir para este lugar que a gente não conhece, né?
Então, você perguntar para a criança hoje, sei lá, de 13, 12 anos, como é que faz para entrar na Deep Web? Rapidão. Eu não sei nem onde que consegue fazer isso. Gente, eu descobri o que era Deep Web há muito pouco tempo. Pronto, falei. E diante disso, eu pergunto o seguinte: existe uma idade em que a criança possa ter uma idade ideal em que ela possa ter contato com a internet, possa ter contato com esses jogos eletrônicos e tudo mais, para que ela não seja tão exposta ou que ela consiga transitar nesse meio de uma forma mais segura? Existe uma idade específica? Então, na parte de desenvolvimento infantil, seria mais ou menos a partir dos 5 anos. Né? Até para a aprendizagem de uma língua, fora a língua materna, a gente fala que trabalha mais ou menos uns 5 anos. Por quê? Porque a construção do sujeito já está solidificada, ele já entendeu regras, já entendeu normas, ele já construiu ali. Então, a partir deste momento, ele consegue. Criança de 5 anos tem discernimento para isso? Ainda não. Né? Então, tem os bloqueadores, né? Tem quem usa alguns aplicativos, tem uns que falam Family Link, né? Que você vai ter. Mas até para isso, Ana, precisa do conhecimento prévio. Né? Como que você vai programar o Family Link se a gente nem sabe que tem o Family Link? Que vai programar horário, essa quantidade. Então, assim, as crianças, elas sabem, mas elas não nos contam, porque aí nós vamos barrar. As que sabem e os pais sabem, elas dão um jeito de descobrir a senha. E aí elas mesmas se liberam para poder continuar mais tempo. Tá? Então, assim, a quantidade, que tempo? Eu acredito muito, a gente, nos estudos que a gente teve, de um uso consciente, sabe? Porque até pelo processo de socialização. Se você pegar uma criança de 6 anos, 7 anos, e você soltar num pátio de escola, que ela não tenha nenhum conhecimento disso, ela é uma estranha no ninho. Ela não sabe falar nada que as pessoas vão falar. Ela vai querer brincar e as crianças vão falar assim, duh, né? Você sabe? Não. Você sabe? Não. Então, assim, tem esse processo da construção social, que é importante também. Então, a gente não pode criar uma criança totalmente alienada desse mecanismo, dessa ferramenta, mas também não precisa soltar e nunca mais ir lá buscar. Né? Então, a gente solta um pouquinho, pega um pouquinho, o que você pode? Eu posso isso. Né? Dentro do consultório, nós trabalhamos muito com a parte lúdica. E uma das coisas que eu trabalho muito com as crianças é: quantos anos você tem? Eu tenho 5. Então, nós vamos brincar com brinquedos de 5. Tia, mas eu quero aquele. Falei, olha na caixa. Quantos anos precisa? 8. Falei, quantos anos você tem? Eu tenho 5. Então, não pode. Eu gosto muito do processo de um uso consciente. Nem proíbe tudo, nem tira tudo e nem libera tudo. Né? Então, assim, por quê? O nosso papel enquanto pais é uma construção de um sujeito, que nós falamos, né? Que adultos que nós estamos criando. Então, nós estamos criando talvez um adulto que precise de responsabilidades, que ele precise aprender a lavar uma louça, que ele precise entender o valor até da própria internet que ele está usando em casa, né? Como é que faz? Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir, eu tenho que produzir. Então, eu só uso algo em que eu já produzi. Então, talvez entrar num processo de consciência. Olha, você tem as suas atividades, você tem as escolas, você tem o trabalho da escola, você tem tarefas, você tem coisas de casa, como todo ser humano tem, e em determinado momento você está liberado para usar, né? E tá tudo bem, desde que isso aconteça de uma maneira consciente, tanto da família quanto da criança. Querer que a criança se auto-administre é ilusão. Os jogos violentos, eles realmente desencadeiam a violência nos jovens ou não? Eles só alimentam, de repente, uma mente ou uma personalidade que já tem essa predisposição? Nós vamos falar de uma construção, tá? Para nós, é normal a gente jogar água no rosto das pessoas? De forma alguma. Isso é uma normalidade, tá? Totalmente inadmissível. Inadmissível. Por quê? Porque nós viemos de um processo de construção do que é certo e do que é errado. Lembrando que
replicamos aquilo que nós vimos, né? Nós repetimos aqueles que nós conhecemos. Então, se você, até esse final de semana, conversando com a família no consultório, e a pessoa falou assim, mas ele só fala não. Eu falei assim, porque qual que é a palavra que ele mais ouve? Não. Aí eu falei, então, quando ele vai repetir aquilo que ele acha que é normal. Então, uma criança que escuta, eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater. Como é que ele aprendeu a resolver o problema dele? Batendo. Eu vou te bater. Nem que não bata. Mas ele vai repetir aquilo que é, ele escutou. que é normal, que é escutado. Então, quando a gente fala de um adolescente, nós vamos falar de 2 momentos na vida que nós temos 2 nascimentos que as pessoas às vezes não levam em consideração. Quando nós nascemos em branco, certo? Vamos aprender, vai ter várias vivências pela primeira vez. E então, nós, do 0 até os 10 anos, mais ou menos, nós fomos educados a como ser uma criança, certo? Quando vem a primeira descarga hormonal, mais ou menos para os 10 anos, depois a segunda descarga hormonal, mais ou menos dos 12 anos, por ali, nós estamos tendo um segundo nascimento. Nós estamos nascendo novamente. Só que nós estamos nascendo novamente em um mundo, não sabemos o que fazer. Eu não tenho uma educação para a adolescência. Eu tenho educação para a infância, né? Então nós temos um processo muito complicado. Por quê? Porque nos ensinam a ser criança até aquela idade. E aí vem uma ruptura tanto biológica, porque tem as descargas hormonais, são 2 descargas hormonais, e tem uma poda neural. Essa poda neural, ela acontece mais ou menos aos 5, 6 anos, depois ela vai acontecer de novo no início da adolescência. Então, o adolescente, sim, ele fica meio lesado. Por quê? Por causa dessa poda neural e dessa descarga de hormônio, que a gente não sabe o que fazer com aquilo. E vem um mundo em que eu também não estou organizado, eu não tenho uma educação para a adolescência. A gente não tem, eu não recebi uma educação para a adolescência, não tem um manual como ser um adolescente ou como criar um adolescente, né? Pra gente já, meu filho, quando você vai fazer assim, você vai construir isso, vai construir aquilo. Não tem. Então, o adolescente, ele vai vivenciar, experienciar muitas coisas, quase tudo, pela primeira vez de novo. Só que não tem ninguém para explicar pra gente, não mexe ali, não cutuca ali, não faz isso. E na internet é pior ainda, porque eu estou muito quietinha no meu quarto, vivendo tudo. Nós temos uma outra questão, a questão da hiperestimulação neural, né? E eu não sei você, mas eu gosto de ver coisas e eu vejo as coisas que eu gosto de ver. Então eu tenho uma alteração de dopamina e eu consigo ficar viciado nessa dopamina, então eu vou buscar coisas que eu gosto de ver. Então nós temos um excesso de estimulação neural, um aumento dessa quantidade dessa dopamina, e eu continuo nesse caminho, buscando coisas, e aí entro dentro dessa busca constante de algo mais interessante, de algo mais legal, de algo que me deixe ali, e eu vou ficar mais tempo ali. E os algoritmos, eles foram feitos exatamente para isso, para me manter naquilo que eu estou fazendo. O que acontece ali? Vai ter de tudo. E aí ela entristece, ela começa a brigar às vezes com a família, porque ela reivindica coisas que a família não pode dar. Aí ela frustra, aí ela descobre lá que quando eu tô frustrada eu me corto, e entra em grupos de como se suicidar, né? Como que você vai... E aí entra num problema maior ainda, Ana, que eu vejo. As crianças brincam tanto no físico quanto no digital. Verdade ou consequência? E eles não conseguem, até eu entrei esse dia com uma fala com um paciente meu, exatamente isso. Eu falei assim, mas isso não é uma... Você sabe o perigo que você está correndo quando você entra num jogo desse? Ah, tia, não tem jogo, não tem perigo. Eu falei, tem perigo, tanto no físico quanto no digital. Então a criança, ela entra num jogo, a criança pergunta, alguém pergunta, aí ele fala assim, desafio então. Então o desafio é você tirar uma peça da roupa e tirar uma foto. Já entramos no caminho. A criança, ela magicamente, ela acredita que ela vai, o pedófilo, o abusador, ele vai ser muito direto.
eu quero ver uma foto sua, eu quero descobrir onde você mora. E ela não entende que isso vai acontecendo de uma maneira gradativa, quase mágica, Pois né? é. Como é que os pais podem preparar? Porque é muito complicado. Não, meu filho não vai entrar, não vai ter contato com essas coisas. Eu imagino que é impossível, difícil não permitir, porque em algum momento essa criança, esse adolescente vai ter acesso a isso, vai ouvir falar disso, vai ter curiosidades a respeito. Como é que a gente protege a mente dessa criança? Como é que a gente prepara, doutora Eliane, a mentalidade desse jovem para que ele consiga se proteger num ambiente nocivo como dessas plataformas? Conversando sobre o assunto, tá? Nós temos uma ilusão de que se nós não conversarmos, isso vai se resolver. Nós temos uma cultura disso, não vamos falar disso e isso não acontece, não existe. Então nós vamos assim, vamos falar sobre, né? Eu não sei você, mas a grande maioria das pessoas, se eu falar assim para você, vamos conversar, a gente treme, a gente começa a passar mal, a gente fica ansioso, porque normalmente o processo de vamos conversar é depois que o estrago está feito, né? Eu vou conversar com a Ana a respeito de algo que já aconteceu. Né? E a ideia é, vamos conversar antes que as coisas aconteçam. Vamos trazer um processo de discernimento para esse sujeito, nem vou falar da criança. Vamos trazer discernimento do certo e do errado para um sujeito. Que adulto, como você falou lá no começo, que adulto que essa criança, esse aqui vai ser, que vou construir. Se ele não tem discernimento do certo e do errado na internet, dificilmente ele vai ter na vida real, certo? Então, parar para conversar. Eu sei que está todo mundo corrido, eu sei que a vida é extremamente agitada, a gente cada dia mais cobrado por excessos de informação, tanto das crianças quanto para a gente, trabalho, correria. Mas parar um tempo e sentar e ficar com essa criança e falar assim, vamos conversar sobre isso aqui? Né? Chama aqui, vamos. Porque vai existir suicídio, vai existir sexo, vai existir maldade, vai existir jogos violentos. Então, vamos conversar sobre isso. Então, quando eu faço isso, quando o pai e a mãe se aproxima da realidade dele, ele abre uma porta que vai e volta. Então, eu posso te falar das minhas coisas que você também está interessado. Porque nem tudo que está lá é tão ruim assim, né? Igual existir, a gente vai existir, vai ter coisas boas e coisas ruins. E a gente nessa proximidade, né? Deixa eu ver o que você está vendo. Eu gosto muito do YouTube na TV. Por quê? Porque está todo mundo vendo. Quando nós éramos crianças era mais difícil a gente assistir uma coisa que não era permitida, porque estava todo mundo na sala. Quem assistisse, quem passasse na sala estava vendo. Por que você está fazendo? Por que você está vendo isso? Mas quando a gente leva a criança para o quarto, permite que essa criança fique trancada no quarto, que a gente permite que essa criança feche essa porta desse quarto. Mas faz barulho. Escuta o que ele está falando. Com quem que ele está falando? Sabe? Para prestar atenção nesse mundo. Porque se ele não sabe para onde está indo, é o nosso dever estar ali. Vem cá, traz aqui, me mostra. Filho, deixa eu olhar isso aqui. Sabe? Por mais que às vezes a gente não conheça. Eu não sei muitas coisas que está acontecendo ali, mas para olhar, me mostra o que você está vendo. Tá ali. Faz umas incertas, né? Vai lá, senta do lado, o que você está vendo ali? Se fecha, porque eles têm mania, fecha. Mas o que você fechou? Sabe? Então, assim, a gente fala de uma geração que a gente fala assim, mas eu não quero ser um pai que cobra, eu não quero ser um pai que é evasivo. Mas é a nossa função. Dá para fazer isso aos gritos e berros, dá para fazer isso de uma forma conciliadora. Quais são os indícios? Porque toda situação, todo comportamento anormal, ele tem os seus indícios. Uhum. Como é que os pais podem observar alterações no caráter dessa pessoa, no comportamento dessa pessoa e no aumento desse comportamento violento, desses pensamentos violentos, dessas ideias violentas e fora daquilo que para nós é normalidade? Quais são os indícios que apontam para isso? Então, mais uma vez, nós vamos ter que estar presente. Eu vou ter que para saber. Eu preciso estar presente na vida dessa criança, desse adolescente. Eu preciso conversar com essa criança. Eu preciso observar. Eu preciso tirar ele do quarto. Eu preciso que ele tenha uma vivência. Eu preciso expor ele a certas situações em que eu vou observar qual que é a reação dele.
certo? Então, assim, às vezes eu falo muito do processo de proximidade. Quando você falou de emoções e sentimentos, nós temos um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. Mas ele também é o hormônio da alegria, o hormônio não que ele seja específico, né? Mas ele traz esse contentamento, essa ligação. Quanto mais tempo nós passarmos juntas, mais a gente vai ter essa alegria de estarmos juntos, mais nós vamos conversar, eu vou baixar a barreira, nós vamos falar mais coisas, nós vamos nos aproximar. Então, o problema da criança no quarto é que eu não libero esse hormônio. Então, quando você fala assim, vamos sair? E a criança fala, não, eu não quero. Vamos ter um aniversário. Lá tem internet? Né? Então, assim, vamos tirando aos poucos, vamos observando isso. Se eu tiro, eles ficam angustiados, eles ficam ansiosos, eles ficam perdidos. Então, se você começar a fazer essas retiradas e observar que seu filho, sua criança e seu adolescente, ele começa a ficar perdido, não sabe o que fazer, né? Você já é um preocupante. Vamos trazer mais as nossas crianças para a sala, né? Vamos fazer mais atividade juntos, vamos passear juntos, sem a internet. O que a gente pode fazer? Vamos construir um barquinho, vamos ter objetivos, ter uma vivência, estar presente. Porque só assim eu vou conseguir olhar e entender que ser humano é esse que está na minha frente. Senão eu não consigo. Ele vai dizer o que eu quero ouvir, né? Ele faz o que eu quero que ele faça, ele fala o que eu quero ouvir, e para mim tá tudo bem. Só que nas minúcias, sabe? No processo meio que investigativo mesmo, vamos ali, olha aqui, tá diferente. Então, assim, os jogos violentos, eles normatizam uma violência. A zoação uns com os outros, eles normatizam a falta de respeito. É isso. É olhar atento realmente para que a gente não perca essas pessoas e não tenha uma geração cada vez pior, né? Doutora Eliane, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista e eu quero agradecer muito a participação da senhora, todas as orientações que nos foi dada aqui. Eu espero que você que nos acompanhou consiga tirar proveito e poder aproveitar isso, poder aproveitar as informações na educação e no trato com esses jovens e com essas crianças ali de casa. Agradeço muito. É bom, mais uma última fala, é que nunca é tarde. Ainda dá tempo. Dá tempo. Mas o meu filho tem 16 anos. Vai lá. Sabe? Dá colo, abraça, fica junto. É isso, minha gente, dá tempo. E antes da gente ir embora, ainda dá tempo também, aproveitando a deixa de você acionar o sininho, se inscrever no nosso canal, para ficar bem informado. Como eu sempre digo, é bom você ser alertado toda vez que a gente tem um entrevistado interessante, um assunto interessante, algo que vai fazer diferença na sua vida aí, para que você tenha as informações corretas, acesso às coisas corretas para melhorar seu cotidiano, sua vida e, claro, ter informação, que é o que faz a grande diferença na nossa vida. Permaneça no nosso site para que você tenha acesso às notícias de qualidade, viu? Eu vou me despedindo, dizendo que a qualquer momento você já sabe, a gente volta com um novo assunto, um novo entrevistado, portanto, meus amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.